Tem uma palavra que fala que naquilo que eu honro, pastor, eu prospero. Eu escutei essa palavra há muitos anos na minha vida e eu tomei para mim. Amém? Estende tuas mãos para cá, vamos abençoar a vida do pastor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Aqui o pastor Jailson, Deus. Um homem de Deus, um homem temente a tua palavra, Deus, que vem trazer, Senhor Deus, uma palavra de força, uma palavra de mudança, de confronto, Deus. Que ele venha, não ele falar, Pai, mas sim o Senhor. Porque sabemos que a tua palavra que dá vida, e que ele venha trazer sobre a nossa vida, Jesus. Uma palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só nos alegramos em Deus, porque Ele que nos fortalece, Ele que nos segura, que nos guia, não é? Que nos dá força para caminhar. Amém, queridos? Hoje a nossa palavra ela é bem interessante. Ela diz assim: o vento do Senhor sopra onde quer. Vamos dizer comigo? O vento do Senhor sopra onde quer. Amém? Baixe sua cabeça aí, por favor, no nome de Jesus. E ore comigo. Papai querido, no nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, meu Pai. E queremos, ó Deus, nessa noite dizer, Senhor, que o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. Sempre, 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 Senhor. E que o Espírito de Deus, ó Pai, tome cativo, Deus, os corações, Deus, no nome de Jesus. Tome cativo as nossas mentes, nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvido, Deus. Tudo que nós temos, ó Pai, o Senhor, Deus, tome cativo, Senhor Deus. Para que o Senhor, Deus, tenha toda a autoridade, Senhor Deus. E chegue, Deus, onde eu não consigo chegar, Senhor. Faça isso, papai, no nome de Jesus. E você diz... Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O vento do Senhor sopra onde quer. Queridos, olha, essa palavra hoje, ela vem para abrir os meus olhos, abrir os seus olhos. Ela vem para nos orientar para algo que Deus quer fazer na nossa vida. Essa palavra vem para abrir nossos corações, não só abrir nossos corações, mas entrar na dependência do Espírito Santo. Às vezes a gente não está dependendo do Espírito Santo, queremos depender 10% da nossa vida, às vezes 20%, mas o Espírito quer que a gente dependa dele 100%, amém? Ele quer que a gente dependa dele 100%, amém? Diga para o seu vizinho aí, tem que depender do Espírito Santo 100%. É 100%, não é 10% não. Ele quer que você dependa dele 100%. Porque Ele vai soprar em você, mas Ele não vai soprar quando você quer, mas quando Ele quer, amém? Por isso que o tema é que o vento sopra onde quer. Mas se a gente estiver dependendo dEle, a gente estiver buscando a face dEle, se a gente estiver prostrado diante dEle, Ele vai soprar em nossas vidas. Talvez você está seco, chegou na igreja, não sentiu nada, mas a culpa não é sua, não é de Deus não, nem do Espírito não, é sua mesmo. Porque quantas vezes você buscou a Deus hoje? Quantas vezes você buscou a Deus ontem? Quantas vezes você buscou a Deus ontem? Quantas vezes você chorou diante dEle? Quantas vezes você colocou o hino e começou a louvar, a buscar, a desejar Ele? Então a culpa não é da igreja, não é do templo, não é do ambiente, não é do irmão que está do seu lado, não é da pessoa que está atrás de você ou na sua frente, mas a culpa é sua, porque na verdade você está querendo sentir Deus aqui. O lugar de sentir Deus, sentir o Espírito Santo, não é aqui, é em todo lugar, amém? É em todo lugar, é onde você chegar. Se você não sente Ele onde você chegar, você também está sem Deus lá, você também está vazio lá, você também não está escutando Deus lá, você também não está se fortalecendo lá. Então o lugar de sentir Deus, meu irmão, não é só na igreja, é em qualquer lugar. Onde você chegar, amém? Você está entendendo ou não? Alguns sim, outros não, mas tudo bem. Deixaram apertado. Ficou meio apertado. Mas é assim mesmo, querido. E nós só estamos aqui para aprender cada vez mais. Eu estou aqui para aprender, você está aqui para aprender, e nós estamos juntos nessa construção de aprendizagem, amém? De aprendizagem. Veja aí sua Bíblia, João capítulo 20, versículo 19
ao versículo 23. João, Evangelho de João 20, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Quem achou, diga amém. Quem está olhando aqui para o telão, diga glória a Deus. Que eu estou olhando para o telão, não trouxe com a minha Bíblia. Mas João, capítulo 20, versículo 19 ao 23, que diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, diga: eu vos envio. E com isso soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Diga: recebam o Espírito Santo. E ainda diz assim o texto: se perdoados os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Queridos, hoje nossa tarefa é entender isso, tá? A nossa tarefa no Espírito é entender o que o Espírito quer dizer para nós. A nossa tarefa é viver isso para nossas vidas. Irmãos, precisamos saber que Ele é real em nossas vidas, amém? Ele é real em nossas vidas. Ele é real em sua vida. Você crê nisso ou não? Diga amém, por favor. Diga assim: eu creio que Ele é real na minha vida. Isso é importante para você, isso é importante para mim, querido. Quando eu declaro isso, uma vez eu estava ministrando num lugar, eu disse assim: irmão, se um dia você estiver sem alegria de ir para a igreja, se você estiver sem alegria de ler a palavra, se você tiver sem alegria de louvar, se você tiver sem alegria no Espírito, meu irmão, faça o seguinte: quando fizer o apelo, levante a sua mão, vá lá para frente de novo, que você está distante de Jesus, viu? Porque não tem alegria de nada. Não tem mais alegria. Se não tiver mais alegria no Espírito, se não tiver mais alegria para buscar, se não tiver mais alegria para se curvar, para chorar, meu irmão, se converta de verdade, vai na frente. Se sua alegria é outra, você não se converteu, você precisa se converter a Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Ele, porque quando eu entrego minha vida para Ele, pode fazer sol, pode fazer chuva, pode vir fulano, que eu tanto gosto, mas pode vir ciclano, que eu não gosto. Então, pode ser o que for, meu irmão, eu estou adorando ao meu Deus. A minha alegria permanece. Amém ou não amém? Então, irmãos, hoje nós precisamos também entender que Ele é a força motivadora da nossa vida. Amém? Jesus, o Espírito Santo, é a força motivadora da sua vida. Amém ou não amém? Amém? Ele é a força motivadora. Você sabe que um carro, para ele pegar, ele tem que ter combustível, sim ou não? Mas ele também tem que ter outra coisa, bateria. Se tiver combustível, não tiver bateria, não pega. Então ele tem que ter bateria, tem que ter combustível, ele tem que estar pronto. Por isso que eu e você precisamos, entender que Ele é a força motivadora da nossa vida, da nossa igreja. Sem o Espírito Santo, irmãos, a igreja fica enfadonha. Sabe o que é enfadonha? É aquela coisa, você vem para cá, lê a palavra, o pastor prega, vai embora. Você vem para cá, lê a palavra, vai embora. Você vai para a cela, lê a palavra lá, estuda, vai embora. Você não sente a presença, você não sente Ele falando para você diretamente ao seu coração. Então fica enfadonho, porque a pessoa começa a pregar e ele começa a utilizar algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra no púlpito, e aí o que acontece? Acontece que a gente fica cansado. E o Espírito não nos chamou para ficar cansado, nos chamou para ficar ativados, amém? Amém ou não amém, irmãos? Ele nos chamou para isso, para ficar ativados nele. Irmãos, quando não confiamos nele, passamos a confiar em nós mesmos. Tu está entendendo? Quando eu não confio nele, eu passo a confiar em mim mesmo.
Eu passo a olhar para mim mesmo, eu passo a acreditar no que eu estou fazendo, mas eu não pergunto nada a Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, porque Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito, mas receberam a plenitude do Espírito em Pentecostes. Você lembra disso? Eu li aqui que Jesus Cristo, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, mas a plenitude do Espírito só vem em Pentecostes, só veio depois. Qual é essa diferença? Por que isso aconteceu? Você nunca se perguntou, não? Eu tenho me perguntado sobre isso, tá? Jesus não tinha terminado a sua missão. Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo, mas a plenitude dele só veio quando Jesus terminou sua missão aqui na terra. E aí você tem que entender isso. Ele não tinha terminado ainda a sua missão. Eu quero que você entenda aqui comigo o que o texto bíblico está dizendo. Em João 16, versículo 7, veja o que é que diz aqui o Evangelho de João 16, versículo 7. Ele diz assim, olha, enquanto está colocando ali, que eu sei que você vai dar um glória a Deus por dentro, mas ele diz assim, Evangelho de João 16, versículo 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava dizendo naquele momento que ele iria. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Você está entendendo aqui? Então era necessário Jesus terminar a sua obra aqui. E ele ir para o céu, para o Pai. Para que o Espírito Santo viesse. Então eu acho que já está começando a cair a ficha para você. Que nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o Pai, Jesus, ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Irmão, Jesus estava dizendo que quando o Espírito viesse, nós saberíamos o que fazer. Porque ele vai nos guiar, amém? Ele vai nos guiar, ele vai mostrar o caminho para nós. Ele vai dizer, não é tempo, ele vai dizer, é tempo. Ele vai dizer, tenha força. Mas ele vai dizer assim, espere um pouquinho. Eu sei que você tem força já, mas espere um pouco. Que se eu soltar você, você vai, porque você tem força já, que eu sei. Mas você precisa entender que ele está dizendo para você, espere um pouco, vá ou não. Então o Espírito Santo, ele vem para falar no nosso coração. Mas irmãos, ter o Espírito Santo em nós, será que nós estamos prontos para fazer o que Deus está mandando a gente fazer? Será que você está pronto para fazer o que Deus está mandando você fazer? Pastor, eu aceitei Jesus, eu vim aqui na frente, eu entreguei minha vida para Jesus. Será que isso é o suficiente para que você esteja ativado no Espírito Santo? Será que isso é o suficiente? Vamos lá, você vai entender aqui no caminhar, tá bom? Em Atos 2:33, veja o que é que diz aí, também Atos 2:33, versículo 33. Veja o que diz. Atos 2:33. Diga assim, ó. Diz assim, exaltado, pois, a destra de Deus. Quem foi exaltado à destra de Deus aqui? Quem foi exaltado à destra de Deus? Jesus Cristo foi exaltado à destra de Deus. É isso que o Lucas está dizendo aqui, por uma revelação. Exaltado à destra de Deus. Vamos lá. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes hoje. Você entende aqui? Que ouvis, que vedes e que ouvis, desculpa, né? Então, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele está dizendo aqui, querido, que a promessa foi recebida no céu, já foi declarada, mas quando Jesus Cristo subiu ao céu, que estava à destra do Pai, já estava tudo certo. Ele começou a derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Então, se você olhar direitinho no dia de Pentecostes, eles estavam como? Eles estavam com medo. Eles estavam dentro de uma casa, eles estavam com medo, eles não queriam sair, eles estavam nervosos por conta da perseguição dos judeus. Mas aí veio a plenitude do Espírito, ou seja, o Senhor derramou sobre aquelas vidas, não só sobre os 12, sobre os 120 que estavam ali naquela casa, mas Ele derramou sobre todas as pessoas que estavam ali. Tinha gente de
todos os lugares. E ele começou a derramar o Espírito dele sobre aquelas pessoas. E aí aquelas pessoas começaram a perguntar: por que essas pessoas estão embriagadas? Se é tão cedo. É tão cedo, por que eles estão assim embriagados? Aí Pedro levanta a voz e começa a dizer: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Aquilo que foi prometido estava sendo derramado sobre a vida da igreja que estava ali naquele momento. Por isso que primeiro ele foi confirmado, primeiro ele foi exaltado, à destra de Deus, e depois começou assim a ser derramado o Espírito Santo. Irmãos, você vê que muita gente tem esquecido do Espírito Santo, mas eu quero dizer para você, querido, nós não podemos esquecer do Espírito Santo, que Ele está aqui para nos guiar, Ele está aqui para te guiar, Ele está aqui para te mostrar o caminho, amém? Ele está aqui para isso. Então, irmãos, entenda aqui comigo no nome de Jesus: tudo foi consumado no céu, para que na terra um tempo novo se estabelecesse. Você está entendendo ou não? Primeiro Deus, Ele confirmou Jesus. Pedro está dizendo aqui que Ele exaltou, exaltado está nos céus. Então Ele derrama. Então, se nos céus foi confirmado, Ele derrama o Espírito para que você tenha algo novo na sua vida. Você está entendendo ou não? Você tem algo novo na sua vida, e esse algo novo é a presença dEle constante na sua vida. Você vai desatar muitas coisas na sua vida, se você começar a receber essa palavra, se você começar a viver pelo Espírito, se você disser para Deus: Deus, olha, eu quero isso para a minha vida, totalmente, porque eu quero ser guiado por Ele, amém? Ele derramou sobre nós, irmãos, sobre todos, a plenitude do Espírito. Irmão, já viu pessoas que têm o Espírito Santo, mas ela vive sem coragem? Já viu pessoas assim? Ela tem o Espírito Santo, ela entregou a vida para Jesus, mas é uma pessoa medrosa. É uma pessoa sem coragem. Até para ela falar de Jesus em algum lugar, ela fica com medo. Até para dizer que ela é crente, ele fica com medo. Já viu essa pessoa? Que para dizer que é crente fica com medo. Ele diz: não, eu sou. Tu é evangélico, é? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Ah, mas tu não é crente? Não, eu só vou para a igreja. Então ele fica sem coragem. Sabe por quê, querido? Porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, mas ele não deixa ele se mover. Falta a plenitude do Espírito Santo na vida dele. A pessoa vai num lugar e ele começa a conversar com as pessoas, ele fica com medo de dizer que é crente. Sabe por quê? Ou alguma coisa está falando da conduta dele, porque ele não diz que é crente, ou na verdade, ele está com medo mesmo de dizer que é crente. Sabia? Falta coragem nele. A coragem para dizer quem ele é em Deus. Irmão, tem pessoas que falam tudo sobre si, mas esquecem de falar alguma coisa sobre Deus. Onde chega? Nós precisamos falar sobre Deus. Nós precisamos falar o que o Espírito está mandando falar. Se você fala, você é guiado pelo Espírito. Se você fala, você tem um Espírito falando em você. Se você fala, você tem, sabe o que, querido? Você tem a plenitude do Espírito na sua vida. Às vezes a gente está cheio. Eu disse aqui, acho que outro dia, às vezes a gente tem uma sensação, né? Sensação que algo vai acontecer, ou sensação que alguma coisa vai acontecer. Aí o pessoal diz: não, eu acho que é da minha cabeça. Não, meu filho. Se Deus está te dando alguma sensação, alguma coisa, uma intuição, é o Espírito Santo que está dizendo para você. Amém? Ele está dizendo para você. Eu já tive uma sensação nítida de algo que ia acontecer comigo, e aconteceu. Eu já falei aqui, acho que eu falei aqui segunda-feira, e aconteceu. Então o Espírito está falando para a gente a cada momento, mas na verdade a gente está como que sem escutar a voz dele. Sabe por quê? Porque parece que a gente deixou de adorar como a gente adorava. Parece que a gente deixou de acreditar como a gente acreditava. Parece que a gente deixou de querer como a gente queria. Parece que tem pessoas que estão falando mais para nós do que o Espírito Santo de Deus. E termina a gente fazendo coisas que a gente não quer fazer e o Espírito não quer que a gente faça.
Mas a gente está fazendo, sabe por quê? Porque a gente não está escutando a voz dele. E nós precisamos escutar a voz dele. Amém? Então, queridos, entenda aqui em João 3, versículo 8. Veja só o que acontece aqui, Evangelho de João 3, versículo 8. Evangelho, né, de João, versículo 3, capítulo 3, versículo 8, está certo. Diz assim: o vento sopra onde quer. Diga, vamos ler aqui comigo. O vento sopra onde quer. Continue. Tu sabia que Jesus estava falando isso para um homem totalmente religioso? Veja só, um homem religioso, querido. O que é uma pessoa religiosa? É aquela pessoa que vem à igreja, ela entra, senta na cadeira, ela participa do culto, ela escuta o culto e vai embora para casa. E ela passa a semana todinha assim, ela não faz nada. Ela não faz nada, ela não tem vontade de falar nada daquilo que o Espírito está dizendo para ela. Uma pessoa religiosa é aquela pessoa, certo, que ela se alegra apenas pelo momento. Eita, Deus é bom, tá? Mas ela vai para casa, ela não faz nada mais. E ela não permite que nada mude na vida dela. Uma pessoa religiosa é assim. Ela vai embora e volta do mesmo jeito. Nada mudou na vida dela. Se nada está mudando na sua vida, ou está ficando pior, ei, entregue sua vida para Jesus. Porque eu conheço muita gente que vai para a igreja, volta da igreja, é a mesma coisa. E ela não entregou sua vida para Jesus de forma completa. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você não permanece como você está. Você altera, você é alterado por dentro, de dentro para fora. Você está entendendo? Você é alterado de dentro para fora. Tem gente que quer se alterar de fora para fora. Deus quer te alterar de dentro para fora, amém? Deus, Ele quer fazer isso com você. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós, querido, o problema muitas vezes seu, querido, é que você não entendeu que uma vez que Ele falou, Ele continua falando. Ele continua falando com você, Ele continua querendo que você faça aquilo que Ele mandou fazer. E aí o que acontece? Você começa a viver aquela vida religiosa. Vem para a igreja, volta para a igreja. Vem para a igreja, volta para a igreja. Tem gente que é assim, irmãos. Não faz mais nada. Não faz mais nada na igreja, não desenvolve mais nada, não ganha a pessoa para Jesus. Lembra quando o pastor Diogo chegou aqui, ele disse assim, que ele disse para a igreja dele, né, irmãos, vamos pelo menos ser medíocres. Eu mesmo tomei um susto ali, eu disse, eu sei o que é medíocre, né? Você sabe também. Ele disse, vamos ser medíocres. Eu disse, oxê. Eles pelo menos ganham uma pessoa para Jesus. Uma pessoa para... Isso é medíocre. Eu disse, entendi. Aí eu fui entendendo. Sabe por quê, meus irmãos? A igreja que permanece não é a igreja de muito barulho, não. É a igreja que entende o que é viver pelo Espírito. É a igreja que entende viver pelo Espírito. Às vezes a gente sai daqui num fervor tão grande do louvor, do hino, da agitação, tal. Ei, mas se você não viver pelo Espírito, aquilo ali acaba. Você sabia disso? Porque o Espírito que fala para você, diz assim, hoje está ruim, mas amanhã vai ficar bom. Hoje você está passando por essa dificuldade, creia em mim, que algo novo vai acontecer. Aí você sai daqui pegando a palavra e diz assim, Senhor, eu creio. Aí você se ajoelha. Senhor, se o Senhor falou isso para mim, eu estava precisando disso, eu quero isso para a minha vida, Senhor. E eu vou sair daqui crendo nisso, eu vou sair daqui, certo, botando minha fé nisso. Mas se você sair daqui sem escutar essa voz que fala para você, você vai sair daqui e você não vai entender nada. Você vai sair daqui, nada funcionou para você. Foi só um momento porque a igreja é gostosa. A igreja é boa. A igreja é legal, é climatizada. Se você sair daqui, pensando no que o Espírito já disse para você e está dizendo para você, você vai sair daqui da igreja num nível maior, crescendo mais.
Porque a gente às vezes quer, irmão, agitação, a gente quer chorar, a gente quer gritar, a gente quer cair, sim. Ei, mas diante de tudo isso, tem uma palavra para você, que muda a sua vida, muda o destino da sua vida, muda a sua direção. Tem que ter essa palavra para você. Senão tudo que você está fazendo pode ser fogo de palha. Meu irmão, a palha se queima. E queima rápido. Sabe quando a gente vê que é fogo de palha? Quando queimou rápido. Foi só um momento. E fogo de palha, irmãos, a gente não quer não. A gente quer, sabe o quê? A gente quer fogo consumidor de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Tudo aquilo, irmãos, que é palha, tudo aquilo que é fogo de palha passa. É só você esperar o tempo. É só você esperar o momento que passa. O que Deus chamou você, queridos, Deus chamou você, sabe para quê, querido? Para viver o que o Espírito quer que você viva. Amém? Eu não quero prometer aqui que você vai ter um carro novo, não. Pode até ter amanhã um carro novo. Eu posso até ter esse carro novo. Mas eu quero prometer para você, sabe o quê? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, você vai vencer, porque Ele venceu. Amém? Isso que eu quero prometer para você. E muitas vezes, irmãos, nós só queremos o carro novo, mas não sabemos que tem as parcelas para pagar. Sim ou não? A gente nem sabe que tem as parcelas para pagar. A gente tem que trabalhar para pagar aquele negócio ali que a gente conseguiu, que a gente conquistou. Então a aflição vem, meu querido, quando a gente sabe que a gente tem que pagar alguma coisa, que a gente sabe que a gente recebeu de Deus. E escuta aqui você, no nome de Jesus. Escuta aqui, até você que está me escutando pela internet. Aquilo que Deus nos deu, entenda, nunca vamos perder. Se foi Deus que nos deu, nós nunca vamos perder. Mas se não foi Deus que deu, você vai perder. Você está entendendo? O que Deus nos deu, nunca nós vamos perder. Você pode passar 6 meses fora e voltar, mas permanece do mesmo jeito. Porque Deus te deu, e se Ele te deu, Ele protege. Sabe por quê? Porque tem uma blindagem na sua direção, protegendo o que Deus te deu. O problema é que a gente quer o que até o que Deus não deu. Deus, eu não quero te dar isso. E você quer. E às vezes quer o do outro. Mas eu quero dizer para você, filho, eu estou convicto a cada dia, desde a semana passada que eu estou remoendo essa palavra, o que Deus me deu eu não perco. O que Deus me deu eu não perco. Eu não vou perder o que Deus me deu, mas o que Deus não me deu, vai passar um tempinho e vai embora. Vai passar. Você está entendendo ou não? Por isso que eu creio, querido, na palavra do Senhor, porque ela está operando na nossa vida. Amém? Então não queira apenas ganhar, mas pense que o ganhar tem um custo também. Ou ter tem um custo também. Ou senão você não é digno de ter o que Deus quer te dar. Tu está me entendendo ou não? Se você é digno do que Deus quer te dar, então você vai saber que tem um custo para isso. Você está entendendo? Eu teve um custo para ter uma família, ter minha esposa. Porque ter mulher bonita, né? Inteligente. É caro, irmãos. Não é barato não, nego. Principalmente quando tem filhos, aí piora a situação. Você tem uma mulher arrumada, vai fazer o quê? Você tem que pagar o cabeleireiro dela. É ou não é? Quer uma mulher organizada, paga academia para ela, né, meu filho? Recebe aí. Então, ou seja, você quer ter algo bom, bonito, é caro, querido. Pastor, eu queria ter o carro do ano. Tu tem dinheiro para comprar à vista, ou Deus vai te dar, ou tu vai comprar parcelado, então tem que pagar. Aí o que é que tu tem que fazer? Só 2 dias trabalhar, um daqui, 2 dali, e mais um dali, meio. Trabalhar, irmãos. Isso custa um sacrifício. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então você vai vencer também. Amém? Então é pelo Espírito, irmãos, que a gente vai viver, que nós vivemos e que nós queremos viver, que nós queremos caminhar.
Amém, querido? Irmãos, eu sei disso, que tem muitas pessoas que muitas vezes vai numa igreja, vai na outra igreja, mas ele quer receber aquela palavra que vai fazer com que ele diga assim, Deus vai me dar, e não tem para onde vir. Certo, Deus vai te dar, e não tem para ninguém, e vai vir, eu não sei, vai te dar. Sim. Mas tu está disposto a pagar o preço para manter? Tu está disposto a viver a vontade de Deus? Aí tem pessoas assim, pastor, eu comprei um carro. Comprou um carro, vai para a praia, não vem mais para a igreja. Comprou um carro, vai passar, não vem mais para a igreja. Não dá uma carona ao irmão. Por que adianta isso? É melhor não ter comprado. Porque a pessoa tem alguma coisa para deixar Deus, Deus não dá não, Senhor. Porque enquanto ela não amadurecer para te ter de verdade, então não dá não. Porque você tem que fazer sacrifício para estar. Senhor, foi o Senhor que me deu, obrigado pelo presente. Mas eu estou aqui com o Senhor, não desisto não, Senhor. Porque o Deus que me deu vai me dar sabedoria para manter, entendeu? Para eu viver, entendeu? Para eu continuar prosperando. O Deus que me deu fez isso na minha vida. E tem que fazer. Mas no nome de Jesus não ache certo que, eu vim para a igreja, o pastor nem lembrou aquela palavra de promessa, de prosperidade na minha vida, tal. Eu vou mentir para você, irmãos. Eu vou mentir para você, que eu já vi muitas pessoas dizer que a moto foi Deus que me deu. Com menos de 6 anos, 6 meses, perdeu a moto. Porque não tinha mais dinheiro para pagar. Teve que devolver a moto. Eu posso mentir para você, mas eu quero dizer para você, eu não vou mentir para você, eu vou dizer assim, olha, Jesus venceu, você vai vencer também. Tem de só bom ânimo. Permanece firme, que você vai vencer. Amém? Então o que eu quero é que você tenha saúde mental, saúde boa, espiritual, para você lutar e vencer. Sim ou não? Tudo que a pessoa recebe de graça, ele estraga. Sim ou não? Tudo que a pessoa recebe de graça, sem esforço nenhum, ele estraga. Porque quando você, talvez a pessoa ganhou um tablet novinho, R$2.500, R$3.000, ele ganhou. Ele talvez use o tablet de todo jeito. Mas se ele compra com o dinheiro dele, ele compra logo uma película. Sim ou não? Dá logo o valor. Compra uma película, compra uma capa para revestir. Não, oxi, meu irmão, isso aqui custou caro. Aí o cara reveste, aí nem todo mundo pega. Por quê? Porque quem comprou foi ela. E a gente dá valor. Então dê valor, entendeu? Irmãos, a promessa do Espírito não era só para ter o Espírito, tá certo? Não era só para ser cheio dele. Havia algo por trás disso. Algo que ia fundir o Espírito na nossa vida de uma forma definitiva. Aí você diz assim, pastor, eu não tenho o Espírito Santo na minha vida de forma definitiva? Tem. Mas será que temos ele definitivo em nós? Ou precisamos algo mais? Sim, precisamos de algo mais na nossa vida. Temos ele definitivo? Temos com certeza. Mas precisamos da sua ativação em nós. Você está entendendo ou não? Precisamos da ativação dele na nossa vida. Veja Atos 1, versículo 8. Veja o que é que diz aí. Estou terminando aqui para a gente ficar refletindo nessa palavra. Precisamos da sua ativação na nossa vida. Atos 1 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós receberemos o poder do Espírito Santo. Irmãos, é o mesmo que receber uma ativação forte em nossa vida. Receber uma ativação na nossa vida das coisas celestiais. A gente começa a ver, a gente começa a perceber, a gente começa a entender como ele está falando para nós. Irmãos, a ativação é a plenitude do Espírito em nós. Ei, vê só, plenitude do Espírito significa ser completo, significa ser integral nele. Quando temos a plenitude do Espírito, sentimos o fluir da vida dele em nós. Você já viu aquela pessoa que ele é tão cheio do Espírito, que quando ele começa a falar de Deus, ele começa a chorar. Ele começa a sentir uma sensação mas tão plena na vida dele,
que ele começa a chorar porque a mente dele, o corpo dele, não aguenta a bondade de Deus, a interferência de Deus na sua vida. Ele começa a se derramar, por quê? Porque é como se, imagine só, algo tão forte assim, eu não consigo explicar, mas é algo tão forte que você se alegra tanto, mas se alegra tanto, de tanta emoção que você faz, e você começa a chorar. Plenitude do Espírito na sua vida. E você começa a falar em língua, você começa a sentir algo diferente na sua vida, você não se controla. Porque você passa a ter a plenitude do Espírito, né, na sua vida. E você passa a ter, sabe o que? Um sentido para a sua vida. Você tem sentido agora. Você não é mais 50%, você não é 40%, você não é 30%, você é completo, amém? Você é completo nele. Aí você passa a fazer algo que você imagina, meu Deus, em outro momento eu não faria isso. E aí você começa a ter uma coragem que vem de dentro para fora. Você está entendendo ou não? Você passa a ter uma coragem que vem de dentro para fora. E você começa a falar coisas que vêm de dentro para fora. Não é algo que vem de fora para dentro, mas o que o pastor está te mandando, ou que alguém falou, ou que uma música te agitou, não. Mas isso aí, mesmo sem música, mesmo sem o pastor mandar, mesmo sem o líder de célula mandar, vem de dentro para fora. Chama-se plenitude do Espírito em nós. Você está entendendo? Por isso que muitas pessoas, irmãos, elas não permanecem, sabe por quê? Porque ela não tem a plenitude do Espírito. Pessoas que vão embora rápido, pessoas que se afastam rápido, pessoas que não entendem, você está falando algo espiritual, a pessoa não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque ela não tem a plenitude do Espírito na vida dela. Quando ela tem a plenitude do Espírito, irmãos, a gente podia até parar aqui. Alguns vão embora, a gente começa a cantar, a louvar, e de repente ele nos toma aqui, a gente começa a tocar, e começa a ficar, dá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a gente só quer ficar aqui. Já aconteceu isso aqui dia de sábado no Intense, várias vezes. Já aconteceu isso aqui, já aconteceu aqui no culto de quinta-feira, a vontade que dava, já era 9h30, você tem que parar, Joab, não dá mais não, e a vontade que dava era de ficar mais, sabe por quê? Porque nós estávamos com a plenitude do Espírito na nossa vida. Tu está entendendo? Porque é bom ter Ele. Ter Ele nos ativa para outras coisas, ter Ele nos ativa para outras coisas, ter Ele nos ativa para viver mais para Ele, amém? Então veja só a diferença, a plenitude do Espírito, e quando a pessoa não tem e quando a pessoa tem. Lucas 22, 54 a 58, é rapidinho isso aqui, tá? Lucas 22, 54 a 58. Diz assim, olha, só o texto, diz assim: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Está falando de Jesus. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada, diga uma criada, o viu sentado à luz do fogo, olhou fixo para ele, diga, olhou fixo para Pedro. Este homem estava com ele, mas ele negou. Pedro disse, não, mulher, não o conheço. Pouco depois, versículo 58, pouco depois o homem veio e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Pedro tinha ou não o Espírito de Deus de forma completa na sua vida? Ele não tinha, irmãos. Ele não tinha. De forma completa, ele não tinha. Se você olhar lá na frente, o que é que vai acontecer? Nós lemos no texto de João 20, né? De João 20, versículo 19, mas diz aqui no versículo 21 e 22, novamente Jesus diz, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso soprou sobre ele o Espírito, receba o Espírito. Então parece que eles já estavam cheios do Espírito, mas não, irmãos, eles não estavam com a plenitude do Espírito. Pedro, irmão, tinha o Espírito Santo, mas ele não tinha sido ativado plenamente no Espírito. Você está entendendo? Então, irmãos, precisamos entender isso, que nós precisamos ser ativados no Espírito Santo de Deus. Se você estiver ativado no Espírito Santo de Deus, ninguém te segura, amém? Diga amém, por favor. Amém. Se você estiver ativado no Espírito Santo de Deus, ninguém te segura. Amém. Você está entendendo? Ninguém segura você. Porque você sabe a quem você está servindo, você vive por Ele, você vive para Ele. Você passa a viver dessa forma.
Veja aí no capítulo 3 de Atos, versículo 3 ao 8. Isso aqui é rapidinho, vê só o que é que diz aqui esse texto. Capítulo de Atos 3, versículo 3 ao 8. Ele diz assim, olha. Veja aqui que episódio maravilhoso. Aqui nós não vamos encontrar mais um Pedro tímido, um Pedro com medo de se arriscar, um medo terrível dentro de Pedro. Veja aqui que agora Pedro já é outra pessoa, depois do Pentecoste na vida dele. Preste atenção aqui, versículo 3 ao 8. Vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Versículo 4. Pedro e João olhando bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Versículo 7, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e o tornozelo do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Irmãos, tu está entendendo aqui agora? A diferença de um homem que estava perto de uma fogueira. E quando ele passa ali, e ele vai passando assim, e ele se esconde e tal. Quando ele se esconde, a mulher olha para ele e fala assim, esse homem aí estava com ele também. Ele estava com ele também. E Pedro olhou assim e disse, não, você é louca. Eu nunca tive perto desse homem. E quando a gente lê esse texto aqui, a gente começa a perceber o seguinte, que Pedro vai para onde? Pedro ele vai para o pátio do templo. Quando ele vai passando na porta chamada Formosa, ele vê um paralítico pedindo ajuda a ele, e ele faz assim, olha para mim, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus ande. Um homem com uma autoridade dessa, irmãos, ele estava onde? No pátio do templo, na frente. Irmãos, tinha gente de todo tipo naquele lugar, tinha pessoas de vários lugares, porque era o templo, era o lugar que todo mundo estava passando naqueles dias. Mas entenda aqui no nome de Jesus, irmãos, na revelação que veio a mim é que, olha, lá atrás, naquele dia, eu neguei Jesus, mas agora, eu jamais vou negar Ele. Era o que Pedro estava dizendo, irmãos. Pedro estava no pátio do templo, onde tinha multidão de pessoas, e ele estava dizendo assim, olha, no nome é de Jesus, que eu quero que você ande. Ele disse isso, sabe por que ele disse isso, irmãos? Porque agora ele era um novo Pedro, ele foi ativado pelo Espírito Santo de Deus. Ele estava sem medo, ele estava sem dificuldade, ele estava sem problemas pessoais. Ele estava agora, sabe o quê? Com a plenitude do Espírito Santo. E quem tem a plenitude do Espírito Santo, irmãos, não tem medo de continuar, não tem medo do que Deus vai fazer, não tem medo de nada, meu irmão. Porque é esse Espírito que nos ajuda quando nós não sabemos o que fazer. Eu imaginava, eu fiquei olhando por trás do texto, eu imaginava Pedro ali na frente de todo mundo falando, dizendo, olha para nós, olha para mim. E tu acha que ele disse, ei, olha, Rayane, olha para mim. Samuel, olha para mim. Ele estava dizendo isso, não, meu filho. Não é possível. Ele disse alto, olhe para mim. Quando ele disse isso, olhe para mim, eu creio que muita gente viu. É a mesma coisa de dizer para aquela mulher, olha, nem olha para mim. Não olha para mim, não. Não conheço ele, não. Mas ali ele estava dizendo, olha para mim. Olha quem eu sou agora. Mas eu vou falar algo para vocês, que vai além do que vocês pensam, do que vocês imaginam. Eu vim aqui, no nome de Jesus, para mostrar para vocês que há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus de Nazaré, querido. Eu entendo assim, se você entende assim, querido, você é bem-aventurado. Você é feliz, porque nada te impede de fazer as coisas de Deus. Nada te impede de fazer a vontade de Deus. Nada te impede de viver a vontade de Deus. Nada te impede de você crescer em Deus. Nada te impede de você até pagar preço para viver por Deus. Amém? Ei, se você não paga preço para viver por Deus, você não dá valor ao que você está vivendo.
Você só dá valor às coisas de Deus quando você paga preço. Ah, pastor, eu vim aqui, mas não quero pagar preço, não. Tudo bem, não tem problema. Deus não te chamou aqui, certo, para dar para você o que você não pagou preço, não. Você tem que pagar preço. E o primeiro preço é o preço da renúncia. Que é o Espírito na sua vida. Que é o Espírito na sua vida. Eu vi um cara aqui, um pastor, que ele pregou no Descende. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, de pastor na atualidade. Um cara com um cabelão rasta, parecia Ragnar, de bermuda, fortão, tal. Tudo, não sei o que é o nome dele, tudo, alguma coisa assim. Um cara muito no meio da rua, irmãos. Falando do amor de Deus. E outra coisa, curando pessoas. Não sei se vocês viram esse vídeo aí e tal. Não sei se alguém viu. Um cara muito louco que estava no descendo. Tu chegou a ver, João? Os vídeos dele, a turma filmando ele, botando pessoas sendo curadas assim na hora. E a gente acha, querido, que Deus, ele é aquele Deus tão grandão, mas tão distante também, né? Que a gente não acha que Deus pode usar qualquer pessoa. E eu vi Deus trabalhando ali de uma forma extraordinária na vida de pessoas muito simples e se envolvendo com pessoas. Eu quero dizer para você que Deus te chamou, sabe para quê? Para do jeito que você é, querido, em Deus, você faça a vontade dEle sem vergonha, sem medo. Amém? A gente precisa fazer isso, ser guiado pelo Espírito para fazer a vontade dEle. Se você tem um cabelo curtinho, amém. Se você tem um cabelo grande, amém, faça a vontade de Deus. Se você está de bermuda, ou você está sem sandália, porque você não tem dinheiro para comprar, não é ele não, irmão. Eles têm, viu? Porque acho que é propósito. Mas se você não tem, eu quero dizer para você, faça a vontade de Deus do mesmo jeito. Amém. Mas eu quero dizer para você também, querido, a gente precisa ser, querido, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós precisamos ser o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não precisamos ser para agradar alguém, nós precisamos ser para agradar a Ele, amém? Eu não preciso ser para agradar alguém, para ser melhor para alguém, ou para ser melhor para fulano. Não, eu preciso ser para agradar a Ele. E quando eu sou para agradar a Ele, eu quero dizer para você, você nunca vai ser fogo de palha. Entendeu? Quando você é para agradar a Ele, você nunca vai ser fogo de palha. Você vai ser, sabe o que? Você vai ser a pessoa chamada por Ele para fazer a vontade dEle. E isso vai permanecer. Vai permanecer. Sabe por que permanece? Porque, irmão, não tem ninguém, querido. Ah, fulaninho não gostou do pastor, ciclaninho não gostou do pastor, ciclaninho é assim do pastor. Ei, meu irmão, não é porque ninguém gostou de mim, ou porque ninguém me achou legal, tal, que eu vou fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus, gostando ou não de mim. Você está entendendo? Se alguém gosta ou não de você, você tem que continuar fazendo a vontade de Deus. Porque o que nós precisamos, meus irmãos, sabe o que é? É mostrar que as pessoas têm valor. Não é o que ela tem que tem valor. Amém? Ei, você não entendeu, acho que você não entendeu. Não é o que a pessoa tem que tem valor, mas o que ela é para Deus, o que ela é. A pessoa que ela é para Deus que tem valor. Ah, pastor, só tem valor se tiver dinheiro. Está lascado. Opa, desculpa, não, tá não. Mas, não. É não, irmão, esse dinheiro aí vai se queimar, vai se perder. O que tem valor para você, que é sublime, é especial, é sobrenatural, é sua vida para Ele, amém? É sua vida para Ele. Os bens, o dinheiro, isso é consequência daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Mas você é mais importante para Ele. Talvez muitos nem entendam isso, porque acham que a igreja é lugar, certo, de pessoas que têm dinheiro. Tem muita gente que tem até dinheiro, né? Guardado, escondido. Mas eu quero dizer para você que lugar é igreja de pessoas chamadas por Ele. Chamadas por Ele para fazer a vontade dEle. E ser guiado por Ele. Amém, querido? Fique de pé no nome de Jesus. Saia hoje de um lugar de medo. O Senhor te chama para sair de um lugar de medo, de um lugar de tristeza, para entrar num lugar de ousadia. Amém? Saia do lugar de medo, saia do lugar de ninguém vai me compreender. Se eu falar, eu vou ser rejeitado. Você já foi aceito por Ele, amém? Amém ou não amém? Você já foi aceito por Ele. Então saia do lugar de medo no nome de Jesus.
Você não precisa viver no lugar de medo. Você precisa viver no lugar que Ele quer que você viva. Então adore ao Senhor. Queria que você adorasse em espírito e em verdade.